Olá, queridos irmãos e irmãs! Você já ouviu falar que o arcanjo Miguel, aquele famoso citado lá na Bíblia, seria Jesus Cristo? Será que Miguel e Jesus são a mesma pessoa lá na Bíblia? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender analisando vários textos bíblicos onde Miguel é citado para verificar se é possível que ele seja mesmo Jesus Cristo. Vamos lá então aprender mais da palavra de Deus? Vamos para a minha lousa de explicações? A pergunta completa de hoje da nossa leitora é a seguinte: tem uma amiga de trabalho que afirma que Jesus Cristo e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Como ainda não sei muito da Bíblia, não pude responder, pois eu também fiquei confusa. Poderia falar um pouco desse assunto com base na Bíblia para me esclarecer? O arcanjo Miguel é Jesus Cristo mesmo? Querida irmã, muito obrigado pela sua excelente dúvida e você que me assiste agora também pode deixar aqui nos comentários desse vídeo a sua pergunta e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então, aproveite essa oportunidade para crescer mais no conhecimento das coisas do Senhor. Vamos começar aqui analisando um dos textos onde Miguel aparece sendo citado. Apocalipse 12, verso de número 7, que diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Hoje eu não vou explicar esse texto especificamente de Apocalipse, mas eu gostaria de te apresentar aqui um dos textos onde Miguel aparece sendo citado por nome. Veja bem, não é comum que anjos e arcanjos sejam citados pelo nome na Bíblia. Nós temos apenas alguns deles que são citados. Eu poderia colocar como exemplo o próprio Miguel, que eu vou estudar com você hoje até o final desse estudo, e também, por exemplo, Gabriel, que é citado no Antigo Testamento, e também lá em Lucas capítulo 1, naquela famosa aparição a Maria para dizer que ela ia ficar grávida de Jesus Cristo. Então, não era comum que anjos e arcanjos fossem citados por nome. Mas esses que são citados, então, eles causam muita imaginação na mente de muitas pessoas. E corre por aí, a ideia de que Miguel e Jesus Cristo são a mesma pessoa. Olha só, Miguel é citado ainda nos seguintes textos: Daniel 10, verso 13, Daniel 10, 21, Daniel 12, 1, Judas 1, versículo 9. Então nós precisamos, a partir desses textos, responder a seguinte questão: é possível saber se Miguel é Jesus Cristo na Bíblia Sagrada? E eu quero já responder a você que é possível sim, e nós vamos fazer isso nesse estudo. Mas antes eu queria pedir um favorzinho para você muito importante. Inscreva-se no nosso canal agora. É agora que você se inscreve para receber todos os dias às 15 horas os nossos estudos bíblicos para o seu crescimento. Separe um tempinho todo dia para crescer um pouquinho na palavra de Deus. Isso vai fazer bem para a sua vida espiritual. E nós vamos responder a partir de agora o seguinte: Miguel não é Jesus Cristo, e eu vou provar nos próximos pontos para você. Em primeiro lugar, Miguel não é Jesus porque ele não ousou repreender o diabo. Observe bem o texto lá de Judas, capítulo 1, versículo 9, onde diz o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, já falamos um pouquinho sobre ele, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, contra o diabo. Pelo contrário, o que ele disse? O Senhor te repreenda. Observe bem aqui. Eu não vou explicar esse texto agora, já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição explicando sobre essa disputa do corpo de Moisés, tá bom? Agora vamos analisar essa questão. O Senhor te repreenda, disse Miguel ali no texto. Se Miguel fosse Jesus, ele mesmo repreenderia o diabo, pois Jesus, a palavra de Deus nos afirma, tem toda a autoridade no céu e na terra. Não faria nenhum sentido se Miguel fosse Jesus que Miguel dissesse ao diabo: o Senhor te repreenda. Queridos irmãos, no texto, Miguel diz que o Senhor o repreenderia, ficando claro que nós temos ali dois seres diferentes nesse texto de Judas. Miguel, então, e Jesus Cristo não são o mesmo personagem, são diferentes. Observe que no texto de Judas nós temos Miguel sendo mencionado e observe que no texto de Judas o próprio Miguel diz: o Senhor te repreenda para o diabo. Então é muito importante a gente entender isso. Observe, por exemplo, o texto de Mateus 4, versículo de número 10, onde o Senhor Jesus
ordena algo a Satanás. Observe bem. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, quando nós avaliamos o texto de Judas, nós podemos observar que se Miguel fosse Jesus Cristo, seria um Jesus Cristo um tanto quanto sem autoridade diante do diabo, um tanto quanto ali diminuto diante do tentador, daquele que queria o corpo de Moisés. Miguel, ele é arcanjo e ele se coloca no seu lugar. O juiz de toda a terra é o Senhor. Miguel e Jesus não são a mesma pessoa, são pessoas diferentes. Mas em segundo lugar, nós podemos observar que a Bíblia vai mostrar para a gente que Miguel foi criado. Sim, eu vou te mostrar isso na palavra de Deus. Mas antes, um recadinho rápido para você. Você quer começar a estudar a Bíblia lá de Gênesis, capítulo a capítulo, livro a livro, até Apocalipse? Aqui nos comentários desse vídeo nós temos uma aula gratuita para você conhecer o meu curso. E se você gostar, pode se inscrever, vai ter contato direto comigo pessoalmente, por WhatsApp, videoaulas para assistir e nós vamos crescer muito no conhecimento. Observe bem o texto de Daniel 10, versículo 13, que diz o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, nós temos ali no contexto de Daniel um anjo levando resposta de oração para Daniel e ali nós temos oposição dos inimigos, né, do diabo, de Satanás, e Miguel aparece então para dar uma solução na questão. Mas observe bem o destaque, que é o seguinte: Miguel é apresentado como um dos primeiros príncipes. Observe bem esse destaque, que é importante. Essa frase nos leva a compreender que Miguel foi criado e que havia outros iguais a ele. Logo, não teria como Miguel ser Jesus Cristo, um dos primeiros príncipes. Nós podemos observar na Bíblia que Jesus não foi criado. Conforme João 1, de 1 a 3, Jesus sempre existiu. Jesus é o Verbo de Deus. E não há outro igual a Jesus. Então Jesus não pode ser chamado de primeiros príncipes, um dos primeiros príncipes, porque ele é único, ele é Deus, segundo 1 Timóteo 6, de 14 a 15. A Bíblia também diz que Jesus é o Alfa e o Ômega. Vamos ver esse texto que importante e interessante. Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega. Então nós temos aqui a figura daquele que sempre existiu, o primeiro e último princípio e o fim. Então, quando a Bíblia diz ali sobre Miguel, um dos primeiros príncipes, nós temos claramente que é impossível que Miguel e Jesus Cristo fossem o mesmo personagem, a mesma pessoa. Miguel, ele foi criado e ele fazia parte de um grupo onde havia outros semelhantes a ele. Isso não pode, em hipótese alguma, ser aplicado ao Senhor Jesus Cristo. Mas observe que temos mais questões interessantes aqui. Miguel tem atribuições não compatíveis com Jesus Cristo. Observe comigo o texto de Judas, capítulo 1, versículo 9, que nós já lemos. Mas eu queria destacar aqui apenas o comecinho dele agora. Miguel, ele é chamado ali no texto de Judas de arcanjo. E isso aqui faz toda a diferença. O que é um arcanjo? O arcanjo é um tipo de anjo-chefe. É um anjo muito poderoso dentro das hierarquias de anjos que Deus criou. No Novo Testamento, porém, queridos, já havia revelação suficiente sobre Jesus Cristo para que ele, se ele fosse Miguel, isso ficasse bastante claro. Mas como nós observamos lá em Judas, ele é chamado de arcanjo e depois ele é contrastado ali com o Senhor, como nós já estudamos, quando Miguel diz: o Senhor te repreenda para Satanás. Então, as atribuições apresentadas a Miguel, chamando de arcanjo, de príncipe, demonstram que ele não é Jesus Cristo. Observe como nós já vimos lá em Daniel 13 que ele é chamado de sendo um dos príncipes. Essas duas atribuições, então, não se enquadram no que Jesus Cristo é, pois Jesus Cristo é chamado na Bíblia de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O título de arcanjo e o título de príncipe, um dos príncipes, não cabe de forma nenhuma a Jesus Cristo. Essas atribuições só cabem ao arcanjo Miguel, como de fato é citado na Bíblia Sagrada. Observe, por exemplo, aqui Apocalipse 17, 14, que diz o seguinte: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois observe bem esse trecho,
Senhor dos senhores. Portanto, Jesus Cristo poderia ter repreendido o diabo lá no texto de Judas, o Rei dos Reis, ou seja, ele tem toda a autoridade. Ele não é príncipe e nem um dos príncipes, ele é o Rei dos Reis. Diz o texto: vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Concluímos então, queridos, que essas atribuições apresentadas a Miguel são incompatíveis com as atribuições que são apresentadas sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus e Miguel não podem, em hipótese alguma, ser a mesma pessoa. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Vou deixar para você mais alguns estudos aqui. Faça mais um vídeo, né? Dê um passinho a mais no seu crescimento. Temos aqui mais de 200 estudos já publicados. Cresça no conhecimento. Fico por aqui. Inscreva-se no canal. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.